Olá, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você tem sido rejeitado, rejeitada, desprezado perante os seus parentes, não se desespere. Eu quero trazer à tona uma história, uma das histórias que eu mais amo da Bíblia, porque ela reflete a minha história. Se você é rejeitado, se você é desprezado, se você ver que no meio da sua parentela há filhos preferidos, prediletos, há um tratamento diferenciado, Deus trouxe você para esse vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo até o final. Porque toda família existem sim os filhos prediletos. Por mais que um pai e uma mãe diga que não, por mais que eles tentem dizer que ama a todos de forma igual, é mentira. Porque você sempre vai ver um tratamento diferenciado para algum desses filhos. E não foi diferente com a família do rei Davi. Antes dele ser rei, ele era um menino. Ele era o primogênito. Ele era, na verdade, não primogênito, me perdoe. Ele era o caçula. Ele era o menor da sua família, da sua casa. E ele era desprezado e rejeitado. Davi vivia no campo, cuidando das ovelhas, fedendo o animal, suado, sujo, tratado como um serviçal, como um empregado pelo seu pai, pelos seus irmãos, tratado como um Zé Ninguém, tratado como qualquer um. E Deus enviou o profeta Samuel a ter com ele. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, vai dizer: Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro aos anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Prestem atenção. A Bíblia está dizendo que santificou Jessé e os seus filhos. Só que esses filhos que foram santificados junto com Jessé, o único que não estava presente aqui foi Davi. Como pode um pai esquecer-se de um filho? Se ele tinha 8 filhos, ele colocou 7 filhos ali. Santificou os 7 filhos mais ele. E foram convidados para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, disse o profeta: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E aí, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O profeta Samuel havia designado no seu coração que era o primeiro filho de Jessé, por causa da sua aparência, por causa da sua estatura, da sua beleza. E ele pensou: pronto, é esse aqui. Mas o Senhor disse para ele: não escolhi, eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem olha o exterior, Deus olha o interior. Então você precisa entender, no versículo 8, então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Como pode um pai, meus amigos, pegar seus 7 filhos de 8 filhos e levar para o sacrifício?
Ele se esqueceu de Davi porque já era costume dele esquecer-se de Davi. Davi nunca foi prioridade no meio deles. Davi nunca foi convidado no meio deles. Davi nunca foi colocado como um filho junto com os demais. Ele era tratado como um servo, um escravo. E o pai e os seus irmãos não se importavam com Davi. Mas Deus estava contemplando Davi, vendo aquela rejeição que ele sofria no meio da sua parentela. Talvez você esteja passando por uma rejeição no meio da sua parentela. Mas se você permanecer com o seu coração reto, obediente, temente, fazendo aquilo que o Senhor chamou para você fazer, o Senhor irá te honrar. E no versículo 10 diz: assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço. Como pode ele se lembrar naquele momento em que nenhum daqueles filhos que ele colocou diante do profeta não foi escolhido? Ele só se lembrou de Davi porque nenhum dos seus filhos apresentados o Senhor havia escolhido. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. A honra do Senhor na vida dos rejeitados, do menor. Porque Jessé, o seu pai, esqueceu de Davi. Não se lembrou dele, não se preocupava com ele, não queria ele presente nos momentos importantes. Mas Davi era um menino reto e temente a Deus. A Bíblia vai dizer que ele era o menor da sua parentela, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, temente, obediente à sua palavra. E o profeta vai dizer: mande chamar, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. A honra do Senhor chegou na vida de Davi. E não vai ser diferente na vida daquele que tem sido rejeitado. Se você tem sido rejeitado, mas você tem se mantido firme nos caminhos do Senhor, obediente à sua palavra, seguindo os seus princípios, Deus irá te honrar e ninguém se assentará à mesa enquanto você não se assentar primeiro. Provavelmente não tinha um lugar para Davi naquela mesa. Provavelmente não tinha um banco. Mas eles tiveram que depressa colocar um assento naquela mesa para que Davi pudesse se assentar. Agora imagine vocês a cara de Davi. Imagine vocês como Davi não deve ter se sentido. Mas ele já sabia que ele era desprezado. Porém, Davi, ele se importava e priorizava a Deus. E a Bíblia vai dizer que mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Imagine a cara dos irmãos do pai de Davi vendo ele ser ungido, o escolhido de Deus. A quem eles tanto desprezavam, humilhavam e o maltratavam. Foi esse o escolhido e ungido para ser rei sobre Israel. Porque Deus, ele escolhe o menor. Deus, ele escolhe aquele quem é tratado e tido como um Zé Ninguém. Porque a glória não será do homem, mas de Deus. Aquele a quem as pessoas pensam que é por causa da sua aparência, da sua inteligência, do seu conhecimento, do seu estudo, esses são enganados por Deus. Porque esses querem a glória para si. Não dão para Deus, mas Deus escolhe aquele que não é nada. Deus escolhe aquele que é tido como um Zé Ninguém, para honrar, para abençoar, para prosperar, para fazer crescer e que se destaque para que todos possam ver que a mão do Senhor fez isso. Então não se desespere, não se abata. Se você está sendo desprezado no meio da sua parentela, humilhado, ferido, pessoas estão falando contra você, pessoas estão te caluniando, pessoas não te convidam, pessoas não se importam com você, saiba que a honra de Deus está pronta e projetada para acontecer e Deus fará com que ninguém se assente à mesa sem que você venha primeiro. E o óleo descerá sobre a tua vida, a unção de Deus, e Deus dirá: é este o meu escolhido. Se você recebe essa palavra, eu quero pedir para você colocar nos comentários: eu creio, eu recebo. Curta e compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.